precisa falar o número. 8 de outubro de 2017, Evangelho, encontro 44. Por isso que ele é o arquivista. E aí, quem pegou? Quer que eu faça? Você abriu. A gente pode ler, mas... 13, a beneficência. Senão só eu vou falar hoje. Eu posso ler, só pedir para me sortearem. Capítulo 13. 13, 13 é grande. Item 11. Item 11. É grande Só também. 11 ou 11 e 12? É, mesmo trecho. 11, 11 e 12. Quem tiver ouvindo, depois lê. 11 e 12, porque... É 11 e 12. 2 páginas. Vamos longe. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E tem 11. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se desenterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia. O vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Em 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela aventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos.
deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam-no no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimular-los o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração dissociente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter. Quão estimada e protegida é a missão que desempenho. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Não podia ser São Vicente de Paulo mesmo, né? Essa parte da beneficência fala basicamente da caridade. Fala da caridade como um chamamento, lembrando que desde que se tenha boa vontade, há muito trabalho a fazer. Há muitos necessitados a serem ajudados. Há muitas possibilidades de fazer o bem. A nós cabe o esforço de trabalhar por esse bem, de praticar a caridade e assim se manter na seara das conquistas morais e espirituais.
Se eu não estou enganada, tanto na reunião passada quanto na anterior, a gente falou isso de ser servos uns dos outros, Toda hora. né? Toda hora tem alguma coisa, uma né? lembrançazinha. De ser servos uns dos outros, da caridade e tal. Que acho que é um pouquinho o caminho oposto que eu vejo a sociedade tomando, né? Das pessoas cada vez mais egoístas, cada um querendo tirar sua parcela, né? Benefício em cima dos outros, todo mundo querendo ganhar e eu acho que o caminho é o contrário, é ser servos uns dos outros, que ajudando uns aos outros é que acaba isso tudo voltando pra gente mesmo, né? Senão é cada um por si, ninguém por ninguém. Então acho que essa é a ideia que vem realmente sendo martelada, de que a gente tem que cuidar mais um dos outros. Que para cuidar as pessoas têm que querer ser cuidadas, né? Porque às vezes a gente vai ajudar e nem sempre o reverso é verdadeiro. Mas assim, eu tava pensando em coisas mais simples até, assim, de não parar em lugar proibido. Isso já é muito normal, parar em lugar proibido. A gente tava vendo, parar em vaga de cadeirante, parar em vaga de idoso. Quando você faz isso, você está sendo egoísta, pensando em você, no seu benefício, não na necessidade do outro. Né? A gente não está preocupado com a necessidade do outro. Até coisas da política, de cada um rouba, pega o seu. O outro também rouba, por que eu não vou roubar? É a minha vez, né? E nisso a sociedade sai perdendo. Você deixa de cuidar dos outros. Então, às vezes, assim, o que eu tava... Isso entra também, mas o que eu tava pensando mais é nem quando o outro pede ajuda ou ajudar pessoalmente alguém. Como sociedade também, assim. O que aconteceu ontem aí, o carro tava... Eu só escutei o barulhão. Aí na janela tinha um carro batido. Ele empurrou uma moto, a moto bateu no outro cara e outro cara bateu no outro. Só que o cara que provocou o acidente se mandou. Esse carro que ele bateu primeiro é de um rapaz que trabalha aqui no prédio. É um faxineiro aqui do prédio. O cara não tem seguro. Arrebentou o carro dele. O cara fez uma besteira, prejudicou e ainda colocou o cara numa situação difícil. Quer dizer, como é que a gente pode, sabe, onde está a caridade? Cadê? Não existe nesse caso. O cara pecou em todos quantos foram os mínimos detalhes de pecar e pecar. Ele provocou um acidente, prejudicou uma pessoa, não uma, mas 3, porque pegou a moto no meio e derrubou a moto também, e se mandou. Ele não assumiu o que ele fez. Quer dizer, é o antítese da caridade aí, certo? Ele não sei nada, ele pensou nele só. E é o que acontece na maioria dos casos. Cada um puxa a brasinha para sua sardinha, certo? E não se preocupa com o que vai acontecer com os outros. Puxando para infelizmente. Mais positivo da mensagem, eu acho que justamente porque essa é a maioria, né, talvez seja no planeta que a gente vive, acho que o homem de bem, ele tem que ser esse pontinho de luz, né? Então acho que uma frase que me chamou a atenção é que existe um conjunto de pessoas que só conhecem vicissitudes, né? Sim. Como esse faxineiro, né? E cabe então aos homens de bem que conseguem, não necessariamente que têm são mais abastados, que têm mais acesso, mas que estão dispostos a fazer o esforço, né, para melhorar e dar um pouquinho de alívio em determinado momento do relógio. Isso é para reforçar o pensamento. Então eu acho que o ponto é, já que é tudo assim, em que
já que é tudo dominado pelo egoísmo, pela busca de vantagem, privilégio, né? Sempre que a gente puder aliviar, fazer alguma coisa boa, a gente não deve abandonar essa oportunidade. E aí eu não sei se entra o fato da pessoa querer, né, ser ajudada. A maior parte das vezes elas não querem mesmo. Tem isso também, né? Mas eu acho que o mérito é igual. Não importa se a pessoa quer ou não, né? A gente vai lá e faz. Aí se a pessoa quiser, ela vai ter os efeitos e vai tentar construir em cima disso. Mas não cabe a gente, né, definir se vale a pena ou não fazer o esforço de antemão. A gente tem que ir lá e fazer, né? 80% dos seus alunos estariam na lama, né, se fizesse. Você não faz, você vai lá e se dedica igual, e quem quer receber, recebe, quem não quer receber, arque com as consequências. E então, vendo do ponto de vista da benevolência, eu olho de maneira bem flexível isso. Tem vezes você vai fazer, você vai estar atento, você vai estar aberto, e você vai ajudar, e várias outras vezes você vai estar com seus problemas, vai passar uma pessoa pedindo e você não vai ajudar, porque você não está no momento em que você está sentindo talvez pleno é difícil, mas bem o suficiente para conseguir destinar atenção a alguém que precisa. Mas a minha impressão é que quanto menos dor de cabeça você causar, e se causar algum alívio, já tá bom. Na hora eu pensei, vou tentar fazer uma vaquinha aí no prédio para ajudar o amigo aí, mas eu desisti na hora, porque eu sei que não ia dar certo. Teve uma reunião lá na escola e a irmã veio contar uma história que eles acordaram um dia, quando foi ver, tinha um buraco no muro. A escola é o quarteirão inteiro. E tinha um buraco no muro da escola. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Não sei o que e tal. Falou que depois de anos assim, depois acho que de uns 10 anos, um moço chegou lá e falou, olha, o meu pai bateu no muro da escola, deu ré e foi embora. E eu estudei aqui na escola e ele não achava justo. Aí quando ele começou a trabalhar, que ele ganhou o dinheiro dele, ele foi lá falar com a irmã quanto que ficou o muro, que ele queria pagar o muro que o pai dele tinha batido e não foi. Eu não estou falando pelo dinheiro, eu estou falando assim pela consciência, quer dizer, às vezes nem o exemplo não ajuda, porque o pai não foi legal e o menino tinha uma consciência diferente e foi por outro caminho, não em tese do exemplo do pai. Lógico que a irmã não quis o dinheiro, essas coisas assim. Mas o que ela achou legal foi o cara. Aí fizeram uma missa, sabe assim, agradece de uma outra maneira. Uhum. Mas eu achei muito legal essa história. Do moleque vir e fazer uma coisa que ele... Eram da escola onde ele estudava, ele falava que não se conformava. Que ele tinha que fazer alguma coisa. Eu achei muito legal isso. Concluiu o ciclo 10 anos depois. Isso achei impressionante. Ainda guardou, né? Pra ir lá e... ele falou que foi o primeiro salário dele, a primeira coisa que ele foi lá falar com a irmã. Uma história pra fechar, né?